A influenciadora cristã Jordana Vucetic foi atacada por um perfil de masculinidade que se diz cristão, dizendo aí diversas atrocidades contra ela. No caso aqui, né, tá aqui o perfil aí da Jordana, muito conhecida aí na internet, faz diversos vídeos, fala sobre santidade, né, no relacionamento cristão, no namoro, para o casamento, faz muitos conteúdos aí muito bons e justamente por conta disso, esse perfil aqui chamado Fúria e Tradição levantou diversas acusações contra ela, dizendo aí que ela já tinha namorado antes de ser cristã, já tinha vivido uma vida, né, promíscua e tudo mais. E aí fez várias acusações dizendo que, já que ela já viveu coisas que não deveriam viver, não tem por que ela ficar enrolando, né, o rapaz que ela tá agora namorando, né, no caso, mas em santidade, sem ter relações sexuais fora do casamento, que é uma das coisas que ela prega e que é algo muito bom, né, de fato, algo bíblico. Mas esse perfil aí veio falando um monte de coisa aí a respeito dela, e aí vamos ver aqui o vídeo dela e falar um pouco sobre esse assunto. Ontem eu fui exposta e humilhada por um homem que fala em nome de Deus, mas que prega só ódio contra as mulheres. Eles dão vários adjetivos para as mulheres que não se casaram virgens. Nós somos chamadas de marmita, nós somos chamadas de carro que zerou a quilometragem depois que entrou na igreja, como se nós fôssemos objetos. Você sabe que quando eu entrei na igreja eu percebi às vezes essas falas para mim, porque eu namorava e eu não era cristã antes. E aí eu tinha 15 anos e eles falavam: "E aí, vai casar quando? Vai continuar assim?" E eu não entendia, porque eu tava genuinamente buscando Jesus e aos poucos eu ia entender o meu pecado. Mas muitas vezes esses homens, eles não dão nem espaço pro arrependimento da mulher. Eles já querem que elas saiam urgentemente da igreja, porque segundo eles, nós somos conservadias. Gente, eu até fico constrangida de dizer isso, mas é exatamente essa forma que eles nos tratam. Segundo esses homens, uma mulher que já teve uma vida ímpia, que já namorou e depois entrou na igreja e se converteu, não tem o direito de se casar e muito menos de pedir para que seu namorado espere até o casamento para cumprir a vontade de Deus. Que é um absurdo, né, cara? Eu fico pensando como que uma pessoa dessa se diz cristã e acusa, né, uma mulher que quer, mesmo já tendo vivido uma vida errada, de pecado, que quer se consertar e agora fazer as coisas do jeito certo. Como que um cara desse se diz cristão e fala que ela tá errada? É simplesmente um absurdo, né, pessoal? As coisas que têm acontecido, cada vez mais a gente vê umas coisas que a gente não consegue nem explicar. E aí, às vezes, em prol da suposta masculinidade e tudo mais, falam um monte de besteira e pior, se dizendo cristão. Como falar uma atrocidade dessa? Mas vamos continuar aqui. Para eles, se tu já fez antes, agora tem que liberar. Então a mulher pode até se arrepender, entrar na igreja, seguir os caminhos do Senhor, mas ela não pode exigir que o namorado dela cristão queira esperar até o casamento e viva em castidade até eles irem pro altar. Ela não pode exigir, até porque ela já teve experiências antes. Só que é um tanto quanto estranho, porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Se esse homem, que é o Felipe, prega sobre masculinidade bíblica, por que ele não se pauta na Bíblia? Uma coisa é aquilo que eu cometi antes de conhecer Jesus. E outra coisa completamente diferente é o continuar fazendo essas mesmas coisas, dando mau testemunho por aí e vocês terem motivos para falar: olha, essa menina não se arrependeu verdadeiramente, ela não tem frutos de conversão, ela não está em Cristo. Só que Exatamente, né? O fato dela querer viver corretamente demonstra o contrário, demonstra que sim, ela tem frutos, ela demonstra que entendeu o evangelho, que foi convertida. Pô, a gente tem diversos exemplos na própria palavra de Deus. A mulher samaritana, né? Jesus fala que ela teve vários outros maridos, mas manda ela ir, né? Não pecar mais, ela pregou o evangelho. A gente tem a mulher pega em adultério. A gente tem um apóstolo Paulo que participou de assassinatos contra cristãos. Pelo amor de Deus, é algo tão absurdo, pessoal, que eu não sei nem por que isso tem que ser explicado. É algo tão básico, uma pessoa que se diz cristã falar um absurdo desse, meu Deus do céu. que eu não fiz isso em nenhum momento. Esses homens red pills, que eu já vou falar do que se trata, eles insistem em rememorar o meu passado, me acusar pra me deixar mal. Eles querem tirar o meu trabalho, eles não querem que eu fale do evangelho, nem das experiências que eu tenho tido com Cristo. Eles querem me calar. É basicamente isso. Eu não encontro outro motivo. E supondo que esses homens são cristãos, o maior exemplo seria Jesus. Não são cristãos, Jordana. Não são cristãos. Uma pessoa que faz isso, fala umas atrocidades dessa, é porque eu não vou colocar aqui o vídeo do cara aí, porque é tanta atrocidade que é falada que eu nem vou colocar aqui. Mas se vocês buscarem lá Fúria e Tradição aí no YouTube, ver o vídeo que tá no YouTube, vocês vão ver. Não tem como a pessoa ser cristã e falar todas essas coisas. Biblicamente, não tem como.
Jesus, quando ele viu a mulher adúltera ali pecando, foi pego em adultério, gente. Ele falou assim, aquele que não tem Exatamente. pecado algum, atire a primeira pedra. E ele abraçou aquela mulher e disse, vá e não peques mais. Temos outros exemplos lindos também na Bíblia. Jesus permitiu que Raabe, que é uma prostituta, estivesse em sua genealogia, mesmo sendo uma prostituta. Ótimo exemplo. Raabe. Pô, meu irmão, não tem o que falar, pessoal. Eu vou só assistir aqui, mas não tem o que falar. Ela já tá falando tudo aqui. É simplesmente, assim, explicar algo tão básico. Perdão. Cristo nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso, como ela falou. Quando nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se essa pessoa, como ela, demonstra arrependimento, demonstra que realmente mudou, não tem por que falar, ah, você já fazia isso, agora tá querendo dar uma de certinha. Não existe isso. Só porque eu errei no passado, agora eu tenho que continuar fazendo os meus erros. Tem que continuar com os meus erros, porque senão eu vou ser hipócrita? Claro que não. Eu fui transformado, Cristo me salvou, Cristo me moldou para viver agora uma nova vida. E glória a Deus pela vida dela, porque ela tem pregado algo que de fato essa geração precisa. Santidade no relacionamento. Muitos hoje, até mesmo cristãos, não têm cuidado com essa área que é tão importante. A área do casamento, a área do relacionamento. E ela tem pregado isso. E vem pessoas que se dizem cristãs falando que ela está errada por querer se manter em santidade no relacionamento. Pelo amor de Deus. Prostituta, ele teve misericórdia porque ela teve temor a Deus. A gente tem a mulher samaritana, que Jesus chegou pra ela e falou, olha, eu sei que você já teve 5 homens diferentes, não se casou com eles. E ela temeu a Deus, ela reconheceu a soberania de Jesus e pregou pra todo um vilarejo depois de conhecer Jesus. Eu acho isso lindo também. Então sim, Felipe e toda a comunidade Red Pill cristã, as mulheres podem ser tocadas por Jesus Cristo e têm sido tocadas. Eu não vim aqui pra ficar me justificando e nem contando mais da minha história, porque é algo que dói muito em mim. Mas caso vocês queiram saber o crime cibernético que eu sofri, tem um podcast da Karina Bach, onde eu conto melhor. E tu sabe qual que é a minha diferença pra esses homens? É que o meu pecado foi exposto e o deles não. Vocês não precisam diminuir outras mulheres pra serem mais masculinos. Vocês não devem ficar nos objetificando e nem nos sexualizando pra provar que são macho alfa. Eu nunca vi Jesus fazendo isso na Bíblia, nunca. Repensem, por que a régua de vocês só é alta quando se trata de mulheres e quando se trata desses homens que têm um linguajar totalmente torpe e baixo, a régua não aumenta? Então vocês podem passar o rodo, se deitar com várias mulheres, porque isso tem a ver com a testosterona de vocês, isso tem a ver com a natureza masculina, né? A mulher, ela não pode ter caído em pecado, ela não pode ter se deixado enganar pelas mentiras desse mundo, ela não pode. É só um homem que pode. E sim, irmãos, sexo fora do casamento é pecado. Eu não vim aqui relativizar isso e nem diminuir o pecado, nem pregar uma teologia liberal, bem pelo contrário. Mas a forma como esses homens julgam as mulheres é desumana. E por fim, eu queria explicar rapidamente o que é a comunidade Red Pill pra vocês. Red Pill significa... Cara, sinceramente, esse negócio de Red Pill, né, quando surgiu pra mim, isso não ia crescer como tá crescendo, mas infelizmente isso tem crescido muito. E eles falam umas coisas que não tem nada a ver. Muitos deles se dizem realmente cristãos. E eles falam umas coisas, tipo assim, a mulher não tem importância nenhuma, o homem tem que se valorizar a ponto de nem mesmo valorizar as mulheres e várias coisas que, meu Deus do céu, eu nem sei como isso ganhou tanta força, mas é sempre assim, né? As coisas ruins, as baboseiras aí sempre ganham força. Fica pílula vermelha. Basicamente, quando você toma essa pílula, você começa a enxergar a realidade como ela realmente é e depois não tem como voltar atrás. Nessa realidade deles, mulheres são inimigas porque elas pegaram os cargos que seriam originalmente para os homens. Segundo eles, as mulheres são perversas, são astutas, nós somos ruins aos olhos de muitos desses homens, nós somos feitas para sermos usadas. E até mulheres mais conservadoras, como a Damares, não fogem da régua desses homens. Uma vez ela foi chamada também de conservadia pela comunidade Red Pill. Esses homens precisam menosprezar as mulheres para se autoafirmar masculinos. É muito grave o que eles fazem. Cara, isso não é masculinidade cristã, nunca, não é. Isso não está na Bíblia. Como dizer que isso é masculinidade bíblica? Não existe. Essa questão do homem querer diminuir a mulher, dizer que a mulher não tem valor, ou ela é perversa, né? Ou a mulher dizer que o homem é ruim, todo homem é ruim. A palavra de Deus nos mostra um complementarismo. A mulher precisa do homem, assim como o homem precisa da mulher. A mulher complementa o homem, assim como o homem complementa a mulher. Cada um com suas características, cada um com as suas funções, cada um com seus papéis, e eles são complementares. Deus mostrou isso lá no Éden, quando falou que viu necessidade
de fazer uma auxiliadora para Adão, para que ele não ficasse só, justamente porque a mulher completa o homem. Então, não tem essa de que um é pior do que o outro, né? Um é melhor do que o outro. Os dois são importantes e um precisa do outro. Meu Deus do céu, ter que dizer o óbvio é um absurdo. Nessa comunidade não tem nada de cristão, gente. Eu não sou a primeira mulher que passa por isso dentro da igreja e também não vou ser a última. Já tô sendo acompanhada judicialmente, mas eu quero que tu saiba que se tu é uma menina que já passou por isso ou por comentários constrangedores, saibas que tu não está sozinha e que Jesus, acima de tudo, tem que ser o perdoador. Tu não tem que passar pela régua de homem nenhum. Se a cruz não é o suficiente pra eles, o que pode ser? Por fim, eu vou deixar o canal e a página desse homem que me difamou, o nome dele, pra vocês denunciarem esse perfil. Ele não prega o evangelho, ele apenas prega estereótipos de masculinidade. E para isso, ele fica difamando outras mulheres que se converteram ao evangelho. Isso tem que parar. Uma nova criatura não é feita pela opinião alheia, mas é feita pela graça de Deus. E se ele me perdoou, quem é você para me condenar? Que Deus abençoe a todos vocês e bora denunciar bastante. É isso aí, pessoal. Não tem muito mais o que falar, né? Como eu falei, sinceramente, tem que vir a público, né? A Jordana tem que vir a público explicar o óbvio. Meu Deus do céu, eu não sei nem por que eu tô gravando esse vídeo aqui, porque isso aqui me tira do sério, pessoal, sinceramente, porque é algo tão óbvio. Uma pessoa que se diz cristã, se você perguntar às vezes para pessoas que nem são cristãs, vão entender isso. Mas não, pessoas que se dizem cristãs, se dizem conhecer a palavra de Deus, falar um absurdo desse, né? Que você cometeu alguns erros no passado e agora tá querendo fazer o certo, tá errado. Caramba, vai fazer o quê? Vai continuar no erro? Meu Deus do céu, que evangelho é esse? Que Bíblia é essa? Tá lendo isso aonde? E que bom aí que muitos influenciadores aí, muitos youtubers, né? Como ela falou, o pastor Mocelin, Caio Modesto, né? O Vitor Fontana e vários outros aí, têm feito vídeos sobre isso pra mostrar que essa suposta masculinidade, né, que esses supostos cristãos aí apresentam, não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Então, deixe aí nos comentários o que você achou sobre tudo isso aí, sobre esse vídeo, tudo isso que está acontecendo em Jordana. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.